se deixe levar por problemas da vida. Cristo quer te ajudar. É a palavra de Deus, de Deus. Vem agora, é tempo de ouvir. Pare por um momento, preste muita atenção. De agora em diante, isto é muito importante. É a palavra de Deus que se vai cantar. Aumente o seu som, não se deixe levar por problemas da vida. Cristo quer te ajudar. É a palavra de Deus, de Deus. Não é uma promessa, campanha, é mensagem, verdade. Cristo quer te salvar. Na escola, na rua, ou trabalho ou em casa, ouvindo a mensagem que se vai cantar. Aumente o seu som, tudo vai melhorar. Você pode encontrar, Cristo quer te ajudar. É a palavra de Deus, de Deus. E aí, meus irmãos, boa noite a todos vocês. Que bom que temos essa nova oportunidade de estarmos juntos aí. Quero agradecer aí a todos que já estão presentes em nossa sala virtual para esse momento muito especial, que é um momento de nós meditarmos na palavra do Senhor. E nesta noite nós queremos trazer para vocês o estudo do PEN, estamos aí baseando nossos estudos neste caderninho feito pela Igreja Luterana, editado pela nossa editora Concórdia, e estamos seguindo os estudos, e hoje nós queremos falar sobre o estudo 11º, riqueza e justiça social. Duas coisas que são importantes para nós pensarmos sobre isso, né? Meditarmos nessa palavra. E como é bom saber que vocês estão aqui conosco. Me alegra muito o coração, cada um de vocês que já está presente aí, que eu estou conseguindo ler o nome aqui. Que momento importante nós temos, sempre esse momento de estudo da palavra de Deus. Ele é fundamental para que nós possamos assim caminhar com sabedoria lá do céu. Não a sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo é uma sabedoria demoníaca. É uma sabedoria que só te traz desespero. É uma sabedoria que faz o seu coração ficar ansioso. Mas a sabedoria do céu, ela é diferente. Ela traz ao nosso coração um grande alento. Ela traz ao nosso coração um imenso consolo. E nós queremos sempre louvar a Deus, porque Ele nos dá esta oportunidade. Irmãos, antes de prosseguirmos aí com o nosso estudo, eu vou deixar aí com vocês mais um hino, e já já nós retornamos aí, assim que terminar o hino, para nós darmos prosseguimento então ao nosso estudo.
Meu Senhor, tu me deste por graça e amor minha vida, meus dons, meu sustento e louvor. Sei que Cristo, a verdade, é teu Filho aqui. Como posso calar, como não te sentir? Esta fé que me deste ao ouvir tua voz é a certeza da graça que leva aos céus. Meu pecado tiraste, trouxeste o perdão. Por tua graça acalmaste o meu coração. Eu não temo inimigo, nem mesmo além. Teu cajado me guia, tua mão me sustém. O caminho, a verdade, és tu, meu Senhor. Não há outro na terra quem rendo louvor. Sei que em mim não há nada que eu possa fazer. Meu esforço não pode o céu merecer. Não há nenhum só ato no qual me firmar. Não há obra em mim mesmo na qual me orgulhar. Pela graça sou salvo, por fé viverei. E com Cristo a verdade o céu herdarei. Só há um mediador entre os homens e Deus. Só há nele a graça e ventura dos céus. Jesus Cristo, Cordeiro, o Filho do Pai. Nos prostremos a ele, louvai e adorai. E ao Espírito Santo mil glórias lhe deem. Todos filhos de Deus para sempre. Amém. Que grande Deus que nós temos, né? Um Deus maravilhoso que mandou Jesus Cristo, esse Cristo que mostrou para nós que nós não somos nada sem Ele. Nós não somos ninguém sem esse Deus. Nós sem Jesus somos um zero esquerda. Estamos perdidos e condenados. Isso é verdade, isso é fato, né? Eu quero aqui desejar a cada um de vocês a presença do Espírito Santo nesse momento que é tão importante para o nosso crescimento espiritual. Eu quero até, já que o Joanildo aí colocou aí sobre o hino, realmente é um hino realmente fantástico, muito consolador. E essa voz bonita que vocês ouviram aí no hino é da minha filha, da Yasmin. Agradeço a Deus aí pelo grande dom que ela tem. Ela e Milena e Samuel. O Samuel estava tocando violão, só que hoje o Samuel está morando em Porto Velho, né? Então, nossos filhos crescem, saem de casa, eles precisam seguir a vida deles, né? Então, nosso louvor aí ao nosso Deus maravilhoso pelos filhos que nos deu. Irmãos, nós queremos agora invocar a presença do nosso Deus e queremos aí partir então para o nosso momento de estudo, esse estudo que também traz ao nosso coração palavras profundas que merecem toda a nossa atenção, nossa reflexão, porque o contexto social ele é realmente importante na nossa vida, tá? Então nós queremos invocar esse Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. A Ti, Senhor, invocamos e oramos.
A Ti nós clamamos para que o Senhor desça com o poder do Teu Espírito Santo sobre todos nós neste momento em que queremos refletir na Tua palavra. Ao mesmo tempo, Pai, nós queremos pedir o Seu perdão e precisamos sentir esse perdão em nossa vida para que o nosso coração tenha paz, para que o nosso coração esteja bem, para que a nossa alma possa estar realmente livre, se sentindo livre para Te servir. O Senhor nos liberta em Jesus, assim como nós ouvimos neste hino. O Senhor é maravilhoso, o Teu poder, Ele vai muito além da nossa compreensão, porque nós não compreendemos como tirar a culpa e o peso do pecado, e nós não temos nem capacidade para fazer isso, mas o Senhor o faz. E nós Te agradecemos imensamente pela obra que Cristo fez em nosso favor, porque nós somos de fato resgatados, salvos pelo poder dele e nada por nossa conta. A Ti, Senhor, nós queremos desde já colocar todos que estão presentes nesse momento de estudo e que o Teu poder esteja sobre todos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o texto, lembrando apenas aos que entraram agora no nosso estudo, o texto que nós queremos seguir é o texto do Caderninho do PEN deste ano, e nós estamos no 11º estudo, página 63, Riqueza e Justiça Social. Nós queremos meditar sobre isso e o texto indicado é o texto de Tiago, capítulo 5, versículos 1 a 6, que diz assim: Atendei agora, ricos, e chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. E o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar, como fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Que palavras duras, né, irmãos? São palavras duras, tremendamente, palavras difíceis para nós, seres humanos, por causa do nosso egoísmo, muitas vezes, mas são palavras, ao mesmo tempo que, para os cristãos, traz sempre a lembrança de que Deus, Ele tem tudo em suas mãos. Por mais riqueza que tenhamos, elas diante de Deus não são nada, são um pó, simplesmente são pó, não tem valor nenhum. Então nós queremos pensar no tema riqueza e justiça social. E é muito interessante que na introdução do nosso estudo, o autor, ele faz uma reflexão interessante. Ele aborda uma questão interessante. Ele diz: é necessário um esclarecimento. O que entendemos por justiça social? Qual é a sua compreensão sobre justiça social? A proposta desse estudo certamente não visa um entendimento definitivo do tema, por ser assunto ainda muito controverso. Quer dizer, ele não tem a ideia de trazer o assunto esgotado, e também nem uma definição
certeira, mas ao mesmo tempo, porque muitas vezes a compreensão ela é muito ampla e controversa. Mesmo o termo riqueza pode ter várias interpretações. Tá? Riqueza é outro termo que também cada um pode interpretar. Eu, por exemplo, eu acho que nenhum cristão na face da terra é pobre. Esse é o meu conceito. O cristão dizer que é pobre, ele não é pobre. Ele pode estar passando por um momento de dificuldade, mas perante Deus ele não é pobre. E ele tem a maior riqueza do mundo, ele tem no seu coração e na sua alma. Então, quando nós falamos em termos de riqueza e significado da palavra riqueza, nós precisamos dizer o que exatamente estamos pensando. No meu conceito, não existe nenhum cristão pobre. A partir de que valor de posses alguém é considerado rico? Quer dizer, qual é o valor que alguém precisa ter no seu poder, no seu domínio, na sua conta bancária? Qual é o tamanho do seu patrimônio que a pessoa precisa ter para ser considerado uma pessoa rica? Precisamos pensar. Em que ponto alguém é considerado rico? Aqui falando agora materialmente, tá, pessoal? Agora, é claro, quando nós vamos falar materialmente, dos nossos bens aqui no mundo, aí é diferente. Mas, então existe pessoas com mais posse e menos posse. Embora os problemas sociais sempre existiram na humanidade, o assunto da justiça ou injustiça social é relativamente novo. Apenas em 20 de fevereiro de 2007, as Nações Unidas instituíram o Dia Mundial da Justiça Social. E aí a primeira comemoração aconteceu pela primeira vez em 2009. Então veja que não é um assunto assim, o termo literalmente justiça social não é uma coisa que está se pensando desta forma há muito tempo, a partir de 2007. De maneira simples, podemos descrever justiça social como uma construção moral e política baseada na igualdade e na solidariedade coletiva. Baseia-se, portanto, na coexistência pacífica, na qual todos têm os mesmos direitos. É uma sociedade comprometida com a garantia de direitos básicos como educação, saúde, trabalho e entre outros. Então veja que é interessante essa definição que ele traz aqui, uma construção moral e política baseada na igualdade e na solidariedade coletiva. Então nós vamos procurar aí sempre estar caminhando com as pessoas, auxiliando as pessoas, dando a elas o mesmo direito que nós temos. Tá? Então, tendo lido o texto indicado da Epístola de Tiago, que acabamos de ler, vamos tentar responder a quem o texto é dirigido. O texto condena a riqueza? Alguém se sentiu atingido pelo texto como vítima ou como autor de injustiça? Diante do que nós lemos aqui, nós já vamos responder as duas primeiras, né? Mas a terceira questão que ele aborda aqui, é importante nós falar sobre ela primeiro. Por exemplo, nós acabamos de ler o texto e alguém aqui no nosso grupo online, nós estamos agora aqui, aparece para mim 37 pessoas ou aparelhos conectados, mas temos mais pessoas, né? Então,
dessa leitura que nós fizemos, você se sentiu vítima da situação? Ou talvez como autor de injustiça, como alguém que praticou a injustiça? O texto falou ao seu coração? De que forma ele falou? Vamos pensando. Então, o autor aqui ele coloca o castigo pela aquisição injusta de bens. Já vou adiantando então, que é claro que Deus não está condenando a riqueza. Nós temos que deixar claro isso. Biblicamente, nós olhamos, nossos grandes pais da fé, eles foram materialmente abençoados por Deus. Todo o sustento, todo o fruto do nosso trabalho, a forma de se adquirir o dinheiro de forma justa, isso é bênçãos de Deus. Quando as pessoas não estão contentes com o que ganham e querem talvez ficar ricos de uma hora para outra, dentro de um conceito de que agora nós estamos falando de bens materiais, as pessoas querem adquirir muito em pouco tempo, então nós temos que pensar nessa questão. Como adquirimos os nossos bens? A Escritura deixa muito claro: do suor do teu rosto comerás. E para mim, ali já é uma indicação de justiça social, que eu vou abordar um pouquinho mais na frente, na outra questão que ele vai levantar ali na frente, tá? Então o texto ele está sendo dirigido a quem? O autor coloca o seguinte: Tiago está se dirigindo aos ricos que adquiriram suas riquezas de maneira injusta. E talvez, nós temos que cuidar e olhar primeiro para nós, né? Quando nós falamos de um texto bíblico, nós temos que olhar para nós. Aquilo que nós possuímos como fruto do nosso trabalho, como uma herança justa, porque o que nós vemos por aí muitas vezes são os irmãos roubando dos próprios irmãos na divisão de uma herança, quando não quer se dar o devido direito da pessoa possuir a mesma coisa que todos. É claro que existem situações especiais, tá, pessoal? Toda situação sempre tem uma exceção, toda regra tem a sua exceção. E quando eu falo, por exemplo, de uma divisão de bens, eu vou aqui falar do que a gente já presenciou, né? Quando os pais, eles sabem que eles estão já na velhice e eles possuem lá uma casa, possuem 3 filhos. E de repente já fica combinado que aquele filho que cuidar dos pais até o momento da morte, o filho vai ficar com aquela casa como uma forma de reconhecimento pelo trabalho que fez. Isso aí é muito tranquilo, é uma questão de combinar, tá? Quando eu falo em injustiças, é quando as pessoas de forma ilícita acabam roubando os irmãos na herança. Então, as riquezas injustas, nós temos inúmeros exemplos por aí de pessoas que enriquecem de maneira totalmente injusta. Um traficante de drogas que consegue em pouco tempo enriquecer, a riqueza dele é injusta, ele está explorando, ele está matando as pessoas, está acabando com a saúde das pessoas para adquirir bens.
de adquirir dinheiro. Tá? Então, isso é uma riqueza injusta. Políticos que desviam o dinheiro de uma saúde é uma riqueza injusta. Isso não é aquela história, né? Uma coisa pode ser legal, mas ela pode não ser moral. Então alguém diz assim: não, eu tenho direito a 20%. Isso é uma questão legal. Mas moralmente, é viável eu tirar 20% de 1 milhão que vai ser destinado para a saúde simplesmente porque eu tenho direito a isso? Então uma coisa é legal, outra coisa é moral. Como cristãos, o que vocês acham? Isso é moralmente aceitável? Então, vamos pensando, tá, pessoal? Eu sei que tem sobre riquezas injustas aí, tem um punhado de coisas aí que dá para se falar. E o autor continua: Jesus também tinha condenado esse tipo de riquezas. Como exemplo, podem ser lidos Mateus 23:14. Vou ler aqui esse texto para vocês, tá? Tem o outro texto de Lucas também, que eu já abri aqui primeiro, Lucas 6:24. Que diz assim, ó: mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Quer dizer, o rico que coloca o seu coração, se consola com o seu patrimônio, coitado dele. Ai de vós, não deixe o coração ser consolado pela riqueza. Mateus 23:14. Ali está escrito assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Olha só o que está sendo condenado ali por Jesus. E aqui ele está atacando os escribas, os fariseus, as pessoas de autoridade dentro da igreja. Esse texto ele é tremendamente atual com o que nós vemos por aí, onde as pessoas são, para adquirir uma bênção espiritual de Deus, para conseguir uma bênção de Deus, eles são obrigados a dar a casa para tal e tal igreja. E depois que derem a casa, aí Deus vai abençoar a vida deles. Então olha como como as pessoas às vezes adquirem os bens usando o nome de Deus para enriquecer, para encher os bolsos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Então tomem cuidado, não devorem as casas das viúvas, não tirem a casa dos pobres. E aí, para justificar isso, eles faziam longas orações. Longas e longas orações eram feitas. Então, Tiago diz que não pode haver bênção com a posse desse tipo de bens. Como é que Deus vai abençoar aquilo que se adquire de forma injusta? Quando nós pedimos a bênção de Deus sobre algo que adquirimos de forma injusta, nós estamos tornando Deus o nosso cúmplice na nossa falcatrua, nos nossos negócios fraudulentos. E aí eu quero lembrar a todos vocês, não sei quem vai lembrar, pode até colocar em nosso chat aí, se vocês vão lembrar de uns 4 políticos, acho, há um tempo atrás, que foram desviar uma verba, foram roubar uma verba, e aí depois, para encerrar aquele momento, lá eles foram fazer uma oração pedindo que Deus não abençoasse para que ninguém descobrisse a falcatrua que estavam fazendo. Quer dizer, literalmente estavam querendo tornar Deus os seus cúmplices naquela obra do inferno, naquela obra maligna.
Então, a riqueza injusta é o que está sendo condenado aqui. Ele diz assim, nesse texto, Tiago também não está se referindo às vítimas da injustiça, mas adverte os autores das injustiças. Quer dizer, o texto ele não está direcionado para quem sofre uma injustiça. Ele não apresenta uma solução. A solução ela está escondida. Ela está debaixo do texto, vamos dizer assim. Mas o que o texto quer ressaltar são os autores das injustiças. Para os autores das injustiças, eles que estão sendo condenados aqui pela palavra de Tiago. São eles que sofrem as consequências. A linguagem é figurada. Riquezas estão podres. Roupas finas comidas pelas traças. Quer dizer, por mais fina e por mais cara que seja uma roupa, não se preocupem, as traças corroem, as traças comem. Ouro e prata cobertos por ferrugem. Então sabemos que a prata e o ouro não enferrujam, mas tudo pode desaparecer e perder o seu valor. Então é isso, irmãos. Está sendo condenado aqui os autores das injustiças que são praticadas. A advertência aqui, diz o autor, certamente também é contra o mau uso das riquezas e o apego a elas. Então são duas coisas aqui, tá? Quando nós usamos mal o nosso dinheiro, também está sendo condenado aqui. Por exemplo, aqueles que possuem uma renda e não estendem a mão ao necessitado, ao seu irmão que está ali perto, que vê as pessoas passando fome e não administra de forma correta. É claro que você não vai entregar tudo que você ganha, mas estender a mão, ajudar naquilo que for possível com aquela família, com aquela pessoa. E aqui eu quero ressaltar uma coisa importante que na minha visão, né? Sempre quando nós fizermos um trabalho em parceria, como por exemplo uma congregação, pensem assim na congregação que vocês estão participando. Quem sabe você não tem condições, e aquilo que você tem condições de ajudar, de repente um pacote de arroz, 1 quilo de feijão, você compra lá sal para distribuir, fubá, enfim, você tem condições de dar alguma coisa. Se você levar só um pacote de arroz para uma família, quem sabe você vai dizer isso é pouco. Agora, se você pensar no conjunto, no grupo, na sua congregação, e vocês, todos nós, na congregação, fizermos um trabalho de parceria, nós podemos oferecer para as pessoas algo que de repente vai resolver o problema delas por alguns tempos. Tá? Então, pensemos assim, quando nós falamos de mau uso das riquezas, muitas vezes nós deixamos de fazer porque pensamos, não, é muito pouco. Mas se juntar os 10 reais de cada um que vai doar lá 1 quilo de feijão, um óleo, comida, ou se não fazer um exame, a pessoa precisa fazer um exame, e você der o seu pouco, e a outra pessoa der mais um pouco, e assim vão somando, dá o suficiente para pagar, quem sabe, o exame para aquela pessoa necessitada. Então, é só uma forma da gente ver a situação. E a questão do apego a elas, né? Então, às vezes não queremos ajudar porque nós temos que acumular. Esse é um problema, a gente se apega à riqueza como a solução dos nossos problemas espirituais. Cuidado com isso. Isso é tremendamente perigoso. Nós não podemos ser hipócritas de dizer que a riqueza, que o dinheiro, ele não nos dá uma segurança aqui neste mundo, no sentido de dizer assim, preciso de uma cirurgia,
preciso de um medicamento, preciso de um atendimento. Então, você ter condições de pagar, isso é uma bênção de Deus. Tá? Não é nesse sentido que está você ter uma reserva. Não é isso que está sendo condenado. A reserva, ela faz parte de uma boa administração dos seus bens. Então, em Lucas 12, 13 e seguintes, é relatada a parábola do rico que juntou muita riqueza. Dele não é dito que conseguiu as riquezas por meios ilícitos ou errôneos. Quer dizer, do rico lá de Lucas, não está sendo dito absolutamente nada como ele adquiriu a riqueza. Mas não as usou para fins corretos. E ele depositou o coração dele em cima da riqueza. Quando ele perguntou para Jesus o que deveria fazer para ser salvo, e aí Jesus falou dos mandamentos, e ele disse, isso aí eu cumpri. Então Jesus viu a arrogância dele e percebeu que o coração dele não estava em Deus, mas quando ele disse assim, então vende tudo que tens e dê aos pobres, aí ele se entristeceu e foi embora. Então olha como é a situação, né? Jesus conclui, isto acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas não são ricos para com Deus. E aqui cabe até uma pergunta que o autor não fez, mas que eu quero fazer agora para vocês, que é a seguinte: eu quero ser rico aos olhos dos homens, ou eu quero ser rico aos olhos de Deus? Pensa, responde lá no seu coração. A riqueza, ela nós temos duas riquezas aqui, a riqueza material e a riqueza diante de Deus. Qual delas nós vamos escolher? E aí nós pegamos até o texto de Tiago que foi mencionado no final de semana, onde Deus disse assim que aquele que se constitui amigo do mundo se constitui automaticamente inimigo de Deus. Você não vai conseguir ser amigo do mundo e amigo de Deus. Eu quero usar uma frase dita pelo nosso presidente da IELB, esses dias quando ele esteve aqui em Cacoal. Eu acho que ele não vai ficar bravo comigo e peço perdão a ele por estar mencionando, mas para a gente pensar, eu achei que foi uma frase que assim me fez pensar. E eu estou mencionando ela para que vocês também pensem. Ele disse, nós sabemos morrer. Nós estamos prontos para morrer, mas não estamos prontos para viver. Eu penso que essa frase dele, nesse contexto que nós estamos tratando de justiça social, ela é uma frase que merece a nossa atenção. Ela é uma frase que pelo menos nós precisamos pensar. Será que eu estou sabendo viver a minha fé aqui nesse mundo? Será que eu estou pronto para morrer, mas ao mesmo tempo sabendo viver? Quem sabe? Nós não entramos em detalhes naquele dia, mas pensando, será que eu estou usando os meus bens, as bênçãos materiais que eu tenho, a minha renda, para viver de maneira agradável aqui também, no sentido de estender a mão ao próximo, de fazer as coisas, quem sabe, numa parceria como congregação, para nós avançarmos mais e olharmos com mais carinho para os outros? Enfim, são coisas que agora nós estamos aqui conversando, eu estou conversando com vocês. Eu não pensei muito mais a fundo nisso, mas gostaria que a gente começasse a pensar nesta frase.
Nós estamos prontos para morrer, mas não estamos prontos para viver. Vamos pensar. Quem sabe uma hora dessa nós convidamos o presidente para falar sobre essa frase, né? Para ele trazer, de fato, todo o contexto em que ele pensou na mesma. Então, o nosso primeiro momento de reflexão aqui, quer dizer, para mim todo momento, esse momento todo já foi de reflexão, né? Mas que o autor coloca, ele coloca duas perguntas. Quando a posse de riquezas deixa de ser uma bênção e se torna um castigo? Olha, quando que aquilo que eu tenho deixou de ser uma bênção? Eu não quero. Talvez o termo correto não seria nem castigo, mas seria mais uma maldição. Eu entendo que Deus ia me dar algo para me castigar. Não. Deus me deu algo como bênção. Mas o mau uso que eu fiz daquilo se tornou em maldição, em desgraça. Vou citar um exemplo para deixar vocês mais claros, assim, mais tentar clarear a mente. Certa vez, muitos anos atrás, alguém sempre pedia para o pastor orar para que a família dela adquirisse um sítio. E eles eram muito frequentes ao culto. Bastante frequentes à igreja. E quando conseguiram adquirir o sítio, foi uma tremenda alegria, porque de fato eles almejavam isso muito. Só que quando passou um pouco o tempo, eles deixavam de vir à igreja, de louvar a Deus no final de semana, porque eles precisavam ir para o sítio. Aquele sítio, então, na verdade, ele passou a ser, em vez de uma bênção, passou a ser uma maldição. Porque eles não souberam administrar aquilo bem. Eles começaram a se perder espiritualmente. E isso acontece muitas vezes, talvez com pessoas, talvez conosco mesmo já aconteceu, talvez com a nossa família, talvez com um amigo, um irmão de fé, e que vocês sabem que quando adquirem certo patrimônio, eles então esquecem daquilo que deve ser uma bênção, tanto na vida deles, como também uma bênção na vida das pessoas que estão próximas a eles. E especialmente, jamais deixar que qualquer bênção material atrapalhe a bênção espiritual. A bênção espiritual está sobre a bênção material. Nós temos que colocar as coisas no devido lugar. E é exatamente isso que acontece. Quando você inverte, por exemplo, o que é material você colocar em cima do que é espiritual, então as coisas começam a dar errado. Então aquilo que era para ser uma grande alegria se tornou uma maldição. Como podemos usar as posses ou riquezas para promover justiça social? Então vamos lá, vamos pensar agora como é que nós podemos usar as nossas posses ou riquezas para promover a justiça social. Pensando aqui em justiça social, eu vou levantar aqui algumas coisas. Se vocês tiverem outras que eu não mencionar e que vocês lembrarem, pode colocar ali no nosso chat, tá? Eu coloquei aqui, ajuda ao necessitado. Já falei antes de uma forma como a gente pode fazer, por menos que a gente ganhe, mas comprar alguma coisinha com o fim de doar. Enfermos.
Talvez atender uma pessoa enferma, cuidar de uma pessoa que precisa de um pouco de cuidado em certos momentos. Podemos, quem sabe, através da nossa renda, se é possível, nós oferecermos um trabalho para alguém que nós não estamos dando conta de fazer, oferecer para a pessoa, para que a pessoa tenha uma renda e essa renda, então, ajude ela a melhorar a sua vida. Eu tenho aqui, por exemplo, contribuição com o INSS. A contribuição com o INSS, para mim, na minha visão, é promover a justiça social. Porque aquilo que eu contribuo hoje, alguém vai dizer assim, não, mas é com interesse, porque lá no futuramente você vai se aposentar. Mas vamos pensar assim, eu vou contribuir, por exemplo, até me aposentar, eu vou contribuir uns 43 anos nas minhas contas. 43 anos que eu vou estar mandando dinheiro para o INSS. Então, hoje eu posso fazer isso. E alguém está recebendo porque eu estou contribuindo, porque você contribui, porque todo mundo que faz parte desse caixa contribui. Futuramente, quando eu não puder mais oferecer, quando eu não tiver mais forças para trabalhar, quando a idade chegar, então para que a sociedade, eu não me torne um peso no sentido da sociedade agora, de algum grupo de pessoas somente, então eu tenho direito a uma renda, que na minha época, eu entendo que também continua sendo uma justiça social. A outra forma, pagamento justo. Eu estou promovendo a justiça social quando eu sou justo naquilo e no trabalho que a pessoa realiza. Quando eu ofereço para a pessoa um salário justo. O que é correto, por exemplo, um exemplo assim, uma diária hoje aí está em torno de R$100 para uma pessoa trabalhar o dia inteiro, fazer uns certos trabalhos lá para você. Mas, como eu sei que a pessoa precisa, eu ofereço 50 por dia. Eu não estou praticando a justiça social. Eu pago R$50 e ainda encho a boca para falar, olha, paguei R$50 para a pessoa trabalhar o dia inteiro para mim. Ué, mas a diária, hoje no mercado, ela está R$100. Então, eu estou sendo injusto e eu posso pagar R$100, mas eu deixo de pagar. A outra situação é quando a pessoa vem e eu digo assim, olha, eu não tenho como pagar R$100, mas eu te ofereço 50 para você fazer tal trabalho para mim. É diferente, as situações são diferentes. Uma é quando eu tenho condições e a outra é quando eu não tenho condições. E mesmo assim há um acordo entre a pessoa e ela faz o seu trabalho. Enfim, são algumas coisas aí, irmãos, que eu abordei aqui, que eu acho que que ajuda na questão da justiça social. Dos mesmos direitos, das pessoas também poderem viver tranquilamente, viver do suor do seu rosto. Isso é o que eu queria dizer, tá, pessoal? Quando nós falamos em justiça social, nós não estamos falando em dar tudo de graça, em simplesmente dar para as pessoas. Nós não podemos perder o princípio bíblico. E o princípio bíblico é que Deus disse, do suor do seu rosto comerás. Então, uma situação é, por exemplo, assim, as pessoas estarem procurando trabalho e não estão conseguindo. Então, até elas conseguirem, a congregação se junta e oferece uma cesta básica para que elas tenham condições de pelo menos se alimentar e ir atrás de um trabalho. Quando essa pessoa alcança o seu trabalho,
ela então deixa de receber a cesta básica, uma ajuda que estava recebendo, porque essa ajuda agora vai para uma outra pessoa. Então, do suor do teu rosto comerás. Nós nunca podemos perder esse princípio. Se nós perdermos esse princípio, então nós estamos certamente saindo um pouquinho dentro do contexto bíblico também, tá? Irmãos, vamos dar sequência ao nosso estudo aqui então, rapidinho, tem mais uma parte somente para nós falarmos, que é o versículo 4 a 6. E aí o autor do estudo, o nosso pastor, ele escreve o seguinte: no texto, Tiago não condena ou reprova a posse de riquezas, mas a maneira injusta de adquiri-las. Uma dessas maneiras é a exploração do trabalhador, quando diz: vocês amontoaram riquezas e não têm pago os homens que trabalharam nos seus campos. A riqueza, que muitas vezes aparentemente ela é justa, aparentemente justa, e quando se deixa de pagar a pessoa que você contratou, a pessoa contratada para trabalhar e depois se manda embora e não se paga, é uma riqueza injusta. Porque você tirou do suor do outro. Aquela pessoa que enriqueceu, ele tirou do suor do outro. Então, pagar o que é combinado depois que a pessoa trabalhou é dívida. O salário dela é dívida. Se paga aquilo que foi combinado se pagar. A mesma coisa vale para trabalhadores de outras áreas, como indústria, comércio e etc. O não pagamento de salários e pagamento de salários baixos são formas de exploração e prática de injustiça social. Então é aquilo que eu falei antes: se eu não pago o que eu posso pagar, dentro do que é justo pagar, eu não estou praticando a justiça social, mas eu estou praticando a injustiça. Então, se eu não tenho condições de pagar aquilo que é justo, então é melhor eu dizer assim: olha, eu não vou contratar porque eu não posso pagar. E aí a gente vai fazendo o trabalho à medida que o tempo passa, e quando der uma folga, a gente mesmo faz o trabalho. Eu sei que há muita coisa que a gente poderia falar sobre isso, tá, irmãos? Eu sei que há muitas situações complicadas. Por exemplo, bate alguém lá na sua porta, aí a pessoa te pede um dinheiro e ela diz assim: ah, mas se tiver alguma coisinha para eu fazer. E aí você deixa ela trabalhar, só que ela se machuca no trabalho. Lá dentro da sua residência, lá dentro do seu quintal. A pessoa se machuca, toda a responsabilidade ali é sua. Pelo menos no que eu tenho conhecimento, a lei entende que ela está dentro da minha responsabilidade. Então, se ela se machucou ali fazendo um trabalho para mim, eu devo prestar assistência a ela. Percebe? Então, uma coisa é assim: às vezes a gente não quer só dar o dinheiro e mandar a pessoa embora, ou só ajudar e mandar embora. A gente acha que ela tem que trabalhar. Mas aí tem uma série de fatores que eu acho que até as próprias leis, às vezes, elas também não nos favorecem a praticar a justiça social. Porque imaginemos um caso assim: a pessoa bateu a primeira vez na sua casa, pediu uma ajuda, você ofereceu um trabalho, ela vai fazer o trabalho, se machuca, e você tem toda uma responsabilidade com a pessoa. Então, às vezes é melhor a pessoa dizer assim: olha, deixa que eu faço, toma aqui, vou te ajudar, vou fazer isso por você, aquilo lá e tal, mas não precisa fazer nada não.
tá? Então é muita coisa assim para a gente falar sobre esse tema aqui. Ele é um tema que ele é muito vasto, ele é muito grande, né? Eu acho que até um estudo só é muito pouco para a gente falar sobre isso, mas rapidamente a gente pode ter uma noção do assunto. E aí ele diz assim: o não pagamento de salário, já li, a injustiça social se apresenta de formas diversas e diferentes. Sempre que a ação representa prejuízo para uns dos favorecimentos indevidos, para outros há ausência de justiça social. Então, sempre quando há prejuízo. Eu até tomo aqui a liberdade, ele não aborda da questão da pessoa injustiçada, tá? Mas eu quero também aqui abordar que quando o funcionário ele é contratado para trabalhar para uma empresa, para se dedicar 8 horas para a empresa, e o funcionário ele usa 1 hora das 8 horas para ficar mexendo no WhatsApp, fica lá mexendo no WhatsApp, respondendo um amigo, respondendo isso, respondendo aquilo lá, ele também está cometendo delito. Porque aquela hora ele está ganhando pago para trabalhar, não para resolver o problema de um amigo, de um sei lá de quem for, tá? Então, são coisas assim que tem muita coisa para abordar nesse pouco tempo aqui, mas é injusto também com o patrão, tá? Quando o funcionário não desempenha o seu papel. Então o texto não fala de ações ou incentivos para ações dos injustiçados, mas adverte os que cometem injustiças. Tiago vai além ao afirmar que os gritos dos que trabalham nas colheitas chegam aos ouvidos de Deus, Senhor Todo-Poderoso. Então os gritos da pessoa injustiçada chega ao céu. E esse é o texto que é interessante a gente dizer assim, que ele nos ensina que a vingança também pertence a Deus. O texto está deixando claro isso. Quando ele diz assim que os gritos chegam ao ouvido de Deus, ele está dizendo, olha, não pratiquem a vingança pertence a Deus. Ele vai praticar a vingança no seu lugar, ele vai julgar corretamente a sua causa, tá? E essa afirmação representa uma advertência. Para nós pode ser difícil definir o que é um salário justo, mas Deus sabe quando cometemos injustiça. Essa frase achei muito interessante, né? Para nós, às vezes, é difícil definir o que é justo um salário. O que é justo para um salário, para um trabalhador? Por exemplo, vamos pegar... Bom, não vamos falar nada para não levantar nada e, ao mesmo tempo, não olhar para o salário dos outros com inveja, né? Mas o que pode ser um salário justo para você, pelo seu trabalho? Então, talvez nós tenhamos dificuldade. Agora, Deus, ele sabe quando eu pratico a injustiça com o meu irmão, tá? E aí ele faz algumas questões aqui. O que é um salário justo? Acabamos de dizer que é difícil definir o que é um salário justo, tá? Além de bens materiais, que outras práticas ferem a justiça social? Não só a questão de bens materiais, tá, pessoal? Mas quando eu deixo de dar o que é de direito para uma pessoa por causa da sua cor, eu estou cometendo uma injustiça social.
Quando eu não quero dar o direito para uma pessoa porque ela é menos favorecida, e eu tenho medo que o outro vai me jogar num tribunal, então eu trato de questões de forma diferente, só porque um tem mais dinheiro que o outro. Então, quando eu não trato as pessoas de maneira semelhante, eu faço distinção de pessoas, eu estou cometendo uma injustiça social. Quer uma dica para não cometer essa injustiça social? Seja pobre, seja rico, trate todo mundo da mesma forma, com respeito. Seja educado com as pessoas. Se vai dar a mão para o rico, dá a mão para o pobre. Não há diferença. Não é porque o rico pode te oferecer um almoço, uma janta, um presente, que ele merece ser tratado de forma diferente. Nós não podemos roubar a dignidade das pessoas. E nesse campo, às vezes, as injustiças sociais elas são muito maiores do que só no campo financeiro, só no campo material. Pensemos sobre isso. Vamos pensar, porque é importante. Quando eu não considero, eu considero as pessoas de maneira diferente, eu cometo injustiça. Que atitudes o cristão deve tomar quando é injustiçado? Aqui ele está falando, a pergunta se refere exclusivamente ao cristão. Tá? Ao cristão. É claro que dentro de algumas situações, existem as leis aí que são colocadas por Deus, leis que possam nos amparar em algumas situações. Mas eu quero dizer para vocês que mesmo que a gente leve para um tribunal, muitas situações, elas não são tão legais quanto parecem ser. Lembram que eu falei antes do que é legal e do que é moral? Tem muitas coisas que são legais, mas são imorais. E que o cristão não se envolve com elas justamente por serem imorais. E sempre quando o cristão for injustiçado, em primeiro lugar, deixar nas mãos de Deus, deixar que Ele faça a justiça no lugar, no seu lugar, na hora certa, no momento certo. Porque aqui, essas palavras aqui, os gritos dos que trabalham nas colheitas chegaram aos ouvidos de Deus. Quando você for injustiçado, seu grito chegará ao ouvido de Deus. E no momento certo Ele vai agir. Podemos ter certeza disso. Muitas vezes, na nossa busca por justiça, nós podemos estar sendo injustos também. Então, tem muitas coisas que precisamos refletir sobre isso. Tá certo, irmãos? Assim nós chegamos ao final do nosso estudo aqui, né, dentro daquilo que foi proposto, o texto. Nós vamos neste momento, então, falar com o nosso Deus em oração. Quero colocar todas as famílias aqui presentes em nossa oração. Colocar aqui, não vou poder mencionar o nome, porque tinha alguns pedidos aí que não tem como tomar nota, mas vou colocar de uma forma que cada um vai compreender aquilo que for pedido, tá bom? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, essas palavras do apóstolo, as suas palavras através do apóstolo Tiago, são realmente muito confortadoras para nós cristãos.
porque mostram que nós não podemos e não precisamos das riquezas do mundo para sermos aceitos por Ti. A nossa maior riqueza é Jesus em nosso coração. E toda pessoa, mesmo que ela viva embaixo de uma ponte, mesmo que ela não tenha roupas direito para se vestir, mas ela é tremendamente rica aos teus olhos. E isso nós vemos lá entre Lázaro e o rico, entre aquele mendigo que ficava na porta mendigando, e depois ele partiu e foi morar contigo no céu. Obrigado, Jesus, por nos trazer esta riqueza e por nos dar essa riqueza pela fé. Muito obrigado por fazer parte da nossa vida. E nós queremos consagrar ao Senhor tudo que somos e tudo que temos. Consagramos nossos ouvidos para ouvirem a Tua palavra, nossos olhos para vermos e lermos a Tua palavra, mas também para enxergarmos o nosso irmão que está ao nosso lado. Consagramos os nossos lábios para pronunciarem as Tuas palavras, as nossas narinas, para que nós como cristãos sintamos o cheiro da palavra do Senhor e possamos saber que nós somos o bom perfume de Cristo. Consagramos as nossas mãos para serem dedicadas e consagradas a Ti, no seu trabalho. Os nossos pés nós consagramos para andarem no Teu caminho, dia e noite, para que o Senhor esteja sempre nos usando como Suas ferramentas. Consagramos a nossa alma ao Senhor, para que a nossa alma jamais se curve perante Satanás e seus anjos. Que a nossa alma seja de fato consagrada a Ti e que nós estejamos com ela firmes no Teu caminho. Assim, Pai, obrigado, porque nós temos também a grande oportunidade de trabalhar e de poder praticar tanto a justiça social através da renda que nós temos dos nossos bens, como também tratar as pessoas de forma igual, porque é a maneira que nós temos de praticarmos a justiça social sem nenhum tostão em nosso bolso. Quando nós podemos continuar praticando essa justiça perante a sociedade, mostrando que diante de Ti, em Cristo Jesus, todos nós somos iguais. Ricos materialmente aqui no mundo, ou mesmo um mendigo, ele tem o mesmo valor diante do Senhor. Obrigado por nos mostrar isso, e que o nosso coração tenha isso sempre muito bem claro e dividido, e que nós consigamos sempre separar uma coisa da outra. Pai amado, agradecemos por todos os irmãos que estão presentes em nosso estudo. O Senhor viu cada pedido que ali estava colocado e nós entregamos cada agradecimento, cada pedido aos Teus cuidados. Tu és o Deus de poder, Tu és o Deus que nos guia, que nos fortalece, que nos faz erguer a nossa face e que nos faz não ter vergonha do Evangelho, porque é o Teu poder para a transformação de vidas. Agradecemos de uma forma muito especial pelo projeto Eliezer, do pastor que está aqui, do pastor Elbert, esse projeto maravilhoso, e que já tem transformado muitas vidas. Continue dando a ele sempre condições, Pai, para manter esse projeto em pé. Assim também olhe pela nossa capelania hospitalar aqui do nosso distrito, para que possa sempre ter um atendimento àquelas pessoas enfermas. Nós queremos orar pelo nosso país, orar para que dê sabedoria aos nossos governantes e autoridades, para que todos façam e hajam e creiam no Teu nome
e façam tudo para a honra e glória do Senhor. Entregamos aos teus cuidados o restante desta semana, pedindo que venha guiar os nossos passos, sempre no teu caminho. Tudo isso e o que mais quiser acrescentar sobre nós, nós queremos te pedir e te agradecer em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que praticou a verdadeira justiça social, aquele que nos faz ser iguais perante o Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Jesus nos ensinou a chamar o Papai do céu de Pai, esse Deus maravilhoso de Pai. Pai nosso, é nosso, não é meu. É claro que quando eu vou confessar de uma forma individual, eu posso dizer meu Pai do céu, porque eu estou confessando a minha fé. Mas quando eu olho para o povo todo, nós olhamos para todos os povos, quando olhamos para os cristãos todos, ele é o nosso Pai. E ele não está aqui dizendo Pai nosso dos ricos, Pai nosso dos pobres, Pai nosso dos brancos, mas ele está com o Pai nosso incluindo todos aqueles que acreditam em Jesus. De fato, isso é maravilhoso. Quero só passar com vocês alguns recadinhos aqui. Nós temos amanhã à noite, 19 horas, o nosso culto online, aqui, através do Facebook da Concórdia. Temos também, quinta-feira, a reunião da diretoria da Casa de Apoio. Sábado de manhã nós teremos a instrução de confirmando e à noite o nosso culto também, tanto presencial quanto online. Vocês são os nossos convidados aí para estarem conosco. Sempre fico aqui muito agradecido a todos que se inscreveram no meu canal do YouTube, tá? Muito obrigado a todos vocês. De coração, fico feliz por todos que lá se inscreveram, que compartilham os links das mensagens, dos cultos, das devoções, das instruções de adultos, enfim, tem muito conteúdo bacana lá no canal do YouTube. O bom disso é que se nós não tivermos tempo para assistir 1 hora, mas a gente pode ir assistindo aos poucos, né? E assim crescendo também no conhecimento e na nossa fé. Irmãos, muito obrigado pela presença de vocês, muito agradecido aí por estarem comigo, estarem conosco. Eu falo conosco aí porque daí eu já estou agradecendo toda essa família maravilhosa que está aí presente, tá? Obrigado. Fiquem com Deus, que o Senhor abençoe e guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua eterna paz. Amém. Beijão no coração e até amanhã à noite em nosso culto online. Fica aí com mais um hino para nós concluirmos este momento. Temos tempo para falar do tempo, mas não temos tempo para Deus. Temos tempo para odiar pessoas, mas não temos tempo para amar a Deus. Só nos importamos com o que é nosso e queremos conservar assim. O mundo ensinou a todos a ser egoístas e pensar somente em si. Pare com esse individualismo, pois tudo que é preciso é se
dedicar mais pra Deus. Olha, tudo é passageiro e o teu dinheiro não vai te comprar um lugar no céu. Olha o teu irmão que ao teu lado chora por não ter sequer um pedaço de pão. Como vou querer curar a dor da alma se não alimento o corpo em que ela está? Posso com palavras convencer pessoas a fazer o que lhes digo, mas o meu exemplo pode arrastar as multidões a ti. Pare com esse individualismo, pois tudo que é preciso é se dedicar mais pra Deus. Olha, tudo é passageiro e o teu dinheiro não vai te comprar um lugar no céu. Pare com esse individualismo, pois tudo que é preciso é se dedicar mais pra Deus. Olha, tudo é passageiro e o teu dinheiro não vai te comprar um lugar no céu.